o meu ponto nessa história é que a ideia de chamar o Chris Smith de trumpista, bolsonarista, é de um ridículo absolutamente gigantesco. O Chris Smith é simplesmente o deputado mais antigo do Congresso dos Estados Unidos. Ele é esse aliado de bolsonaristas, esse cara entrou no governo Reagan. Ele passou pelo Reagan, ele passou pelo George H.W. Bush, passou pelo Bill Clinton, passou pelo George W. Bush, passou pelo Barack Obama, passou pelo Trump e está passando pelo Biden. Esse cara, na verdade, é considerado um dos mais moderados do Congresso dos Estados Unidos. Inclusive, os conservadores o criticam. Tem um negócio chamado Liberty Score, que mede o quanto que o deputado vota de acordo com as pautas conservadoras ou pautas liberais no sentido clássico. E o Chris Smith vota com a esquerda na maior parte do tempo. A maior parte das votações do Chris Smith são com a esquerda. Essa foto aqui foi tirada em 83, que hoje ele tem o cabelo branquinho. 54% das vezes ele vota com a esquerda. Então, isso é uma loucura, é um mundo de louco. Por que é o Chris Smith que está fazendo isso? Aulinha para os jornalistas, assim, aulinha de... E às vezes é chato, né, ficar com essa postura professoral, mas aulinha de beabá, assim. Vou explicar para vocês um pouquinho de política americana. É o Chris Smith que está à frente disso por um motivo muito simples. Ele que é o presidente do Subcomitê de Direitos Humanos Globais, dentro do Comitê de Relações Exteriores, que é quem trata sobre violações de direitos humanos fora dos Estados Unidos. Ele é um responsável. Não é porque ele é aliado do Bolsonaro. Ele nunca teve com o Bolsonaro na vida. Isso é uma loucura. Agora, qualquer pessoa que for contra a violação de direitos humanos é bolsonarista, é trumpista. Que loucura é essa, gente? Botem a mão na consciência de vocês. Isso é ridículo. Passa completamente de todos os ridículos. Como é que pode jornalista de grandes jornais escreverem uma porcaria dessa? Lauro Jardim, congressista aliado de bolsonaristas. A Mônica Bergamo foi melhorzinha. Foi melhorzinha. Eu acho que foi, né? Apoiador do ex-presidente Donald Trump. Não foi. Claro que a Mônica Bergamo nunca me decepciona. Apoiador de ex-presidente Donald Trump e aliado no Brasil com apoiadores de Jair Bolsonaro. Cara, Mônica, pelo amor de Deus. Chris Smith é aliado do Donald Trump só porque está no mesmo partido. Ele não é da ala maga do Partido Republicano, como é, por exemplo, o Jim Jordan, que é justo dizer que o Jim Jordan é aliado do Trump. Alinhado com apoiadores de Jair Bolsonaro. Que loucura! Que mundo ridículo em que vocês vivem, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora, há também uma dificuldade, e aí por ignorância, em entender do que se tratou a carta. E é por isso que eu vou ler com vocês aqui a carta. Porque ela se faz necessário aqui ler a carta. Então, vou botar aqui na tela para vocês e a gente vai ler junto. Vamos lá. O assunto está aqui, enviado ao ministro, né, Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, aí o endereço do STF e o e-mail do Alexandre. Assunto: inquérito do Congresso dos Estados Unidos sobre abusos de direitos humanos no Brasil. Prezado ministro Alexandre de Moraes, escrevo-lhe na minha capacidade de membro do Congresso e presidente da Subcomissão de Saúde Global, Direitos Humanos Globais e Organizações Internacionais. Tá? Já deveria ser a dica para os jornalistas. No dia 7 de maio, presidiu uma audiência pública da subcomissão intitulada Democracia, Liberdade e Estado de Direito. O objetivo dessa audiência foi discutir os alarmantes relatos de violações generalizadas dos direitos humanos cometidas por autoridades brasileiras, incluindo má conduta judicial, perseguição à oposição política, supressão da liberdade de expressão e silenciamento da mídia de oposição. Os testemunhos dados na audiência forneceram fatos e evidências críveis
e substanciadas sobre estes problemas, e traçaram um quadro profundamente perturbador do estado da democracia e dos direitos humanos no Brasil. A audiência levantou sérias preocupações entre os membros do Congresso dos Estados Unidos sobre o estado da democracia no Brasil. Devido à gravidade das questões e para garantir que as relações entre os Estados Unidos e o Brasil sejam conduzidas com base em informações precisas, solicito, respeitosamente, que o senhor forneça esclarecimentos sobre os seguintes assuntos. E aí ele entra no rol das perguntas. Eu peço às pessoas que estão assistindo que percam um minuto, nós estamos com uma audiência absolutamente gigantesca, nós já temos aí mais de 15 mil pessoas nos assistindo, mas eu peço a você que perca um segundinho só para clicar no like, se você está assistindo pela rede do Elon Musk, para colocar na posição no botão de repost, tá? Mas começam as perguntas sobre ele. Perguntas honestas. Número 1. Existem atualmente jornalistas ou outros indivíduos cujo conteúdo está sujeito à censura prévia por sua ordem, incluindo, mas não se limitando a medidas como bloqueio de contas em redes sociais, remoção de sites ou conteúdo online, ou quaisquer outras ações que impeçam a publicação ou livre disseminação de informações? A resposta para essa pergunta está sentada aqui na câmera diante de vocês. Há exatos 1 ano e meio, não exatos, mas aproximados 1 ano e meio, em que eu tenho as minhas redes sociais bloqueadas. Muitos de vocês estão assistindo essa live por VPN, muitos de vocês estão assistindo por contas novas que eu faço, que acabam sendo bloqueadas, mas não há dúvidas a esse respeito, né? Número 2. O senhor tem conhecimento da emissão de quaisquer ordens que tenham resultado no fechamento ou suspensão de operações de veículos de comunicação no Brasil? Terça livre. Da mesma forma, o senhor tem conhecimento de quaisquer ações tomadas por uma entidade governamental que tenham dificultado os jornalistas de exercer suas funções profissionais, como o congelamento dos seus ativos financeiros ou imposição de restrições às suas liberdades civis, incluindo ordens de prisão, como ele fez com Alan dos Santos, ou cancelamento de seus passaportes, como ele fez comigo, ou com o Rodrigo Constantino, ou com o Guilherme Fiuza, né? Então, a resposta a essa pergunta vai ser difícil, caso o Alexandre tope ser tigrão também com o Congresso dos Estados Unidos, né? Vamos lá. Item 3. Algum membro do Parlamento brasileiro foi processado, investigado ou sujeito a medidas cautelares, como congelamentos de bem ou restrições de viagem, no caso Zambelli, por exemplo, o senador Marcos Duval, que está até hoje com restrições, devido a opiniões expressas ou ações tomadas no curso do exercício das suas funções parlamentares. E óbvio que o exemplo mais simbólico desse caso é o caso do Daniel Silveira, né? Item número 4. Em suas investigações e processos contra indivíduos, o senhor observou o devido processo legal, incluindo fazer as devidas notificações e citações em casos de indivíduos residentes nos Estados Unidos, como o caso do Rodrigo Constantino, ou meu, ou da Ludmilla, que nunca recebemos nenhum tipo de notificação. Então, o processo ocorre contra nós sem o direito à defesa. Nós sequer somos notificados sobre o que está acontecendo nas investigações. São tomadas decisões, medidas cautelares com duração infinita, em indivíduos residentes dos Estados Unidos. Vamos para o próximo item. E não adianta, as pessoas estão perguntando, se o Xandão ignorar, calma, segura as calcinhas aí. A live, no final da live a gente vai falar sobre isso. Por enquanto, vamos acompanhar aqui o processo da carta. 5. O senhor tem conhecimento de alguma instância de repressão transnacional? E aqui é importante que vocês guardem esse linguajar. O que é repressão transnacional? Guardem esse nome, repressão transnacional, está aqui. Incluindo o uso de agências dos Estados Unidos ou organizações internacionais operando nos Estados Unidos, como a Interpol,
para assediar indivíduos atualmente em território dos Estados Unidos e sob a jurisdição dos Estados Unidos? Vejam, por exemplo, o caso do Alan dos Santos, cujo nome foi jogado na lista da Interpol. Né? Ou o meu caso, onde o governo brasileiro pediu para o FBI tentar me intimidar. E aqui ele faz referência a isso. Em 21 de maio, o Comitê Judiciário da Câmara, e a gente falou muito sobre isso, enviou uma carta ao diretor do FBI afirmando que o Comitê Judiciário havia encontrado evidências de que, agindo em nome do governo brasileiro, o FBI havia contatado 2 residentes nos Estados Unidos, um dos quais era jornalista alvo de ordens de censura emitido por tribunais brasileiros. Olha o meu caso aqui. Quando eu falo que o Alexandre errou na mão ao tentar me intimidar, errou na mão ao tentar me calar, que não valeu a pena, é por causa desse tipo de coisa. Por favor, compartilhe qualquer informação que o senhor tenha sobre este e outros casos. Item número 6. Isso é muito crítico. O senhor solicitou dados ou emitiu ordens contra empresa ou indivíduos que não estão sob a sua jurisdição geográfica, incluindo indivíduos ou empresas sob a jurisdição dos Estados Unidos da América? E essa é uma questão muito óbvia. Se eu estou falando e transmitindo uma live dentro dos Estados Unidos, eu não piso no Brasil há um tempão. Toda a minha atividade de cobertura das eleições brasileiras foi feita dentro dos Estados Unidos. E, portanto, a jurisdição sob a qual eu me encontro é a jurisdição dos Estados Unidos da América. A legislação que rege as minhas atividades é dos Estados Unidos da América. Eu não posso começar a ser perseguido, de repente, pelo governo da Zâmbia, porque eu comecei a fazer atividades que o governo da Zâmbia decidiu. Existe a questão da jurisdição geográfica. E isso é importante que as pessoas entendam. Eu e Rodrigo Constantino somos os 2 exemplos mais claros disso. Tudo o que nós fizemos foi debaixo da jurisdição dos Estados Unidos da América, como residentes e cidadãos dos Estados Unidos da América. Então, não é factível que o Alexandre de Moraes vire, por exemplo, para o Rumble e para o Locals e peça informações sobre pessoas, sobre as minhas contas no Locals, ou as minhas contas no Rumble, ou o quanto que eu ganho de monetização no YouTube. Ou, pior, como foi feito, pediu acesso das pessoas que compartilharam postagens de pessoas nos Estados Unidos, acesso de pessoas que estavam residentes nos Estados Unidos. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. A jurisdição geográfica do Alexandre termina no Xandaquistão. Fora do Xandaquistão ele não pode mandar. Veja que loucura se um juiz americano pedisse informações sobre alguém que está dentro do Brasil. Isso é uma clara violação, com consequências na segurança nacional. Porque, ora, se você pode utilizar governos estrangeiros para obter dados de empresas dentro dos Estados Unidos ou de indivíduos dentro dos Estados Unidos, essas pessoas podem compartilhar informações que são sigilosas e que estariam sujeitas às proteções de dados dos Estados Unidos. E esse é um aspecto que tinha sido pouco abordado até agora. Item número 7. O senhor exigiu que empresas ou indivíduos dos Estados Unidos cumprissem ordens cuja legalidade é questionável sob a legislação brasileira, incluindo ordens que ameaçam empresas ou indivíduos dos Estados Unidos com ações legais contra os seus funcionários, com multas ou bloqueio, proibição ou desconexão deles no Brasil. Ora, aqui está evidente, né? Foi aberto um inquérito onde incluíram Alexandre de Moraes. Os funcionários do X foram coagidos, foram vítimas de ameaças da Polícia Federal e do Alexandre. Você tem a ameaça de bloqueios de empresas nos Estados Unidos, como o X, ou no caso do Rumble e do Locals. Ambas que são empresas sediadas na Flórida, foram objeto de não só violação da jurisdição do Alexandre, mas como, nesse caso especificamente, uma coerção que faria que a empresa violasse o FCPA, o Foreign Corrupt Practices Act, que é a lei americana que diz que nenhuma empresa americana pode cometer ilegalidade no exterior. Então, quando um indivíduo coage essas empresas a cometerem ilegalidade, como foi dito pelo Elon Musk,
textualmente, o Elon Musk diz: as ordens do Alexandre de Moraes são ilegais. O Alexandre de Moraes quer que nós cumpramos ordens ilegais. Ameaça nos desconectar se nós não cumprirmos legislações ilegais, inclusive fingindo que nós é que estamos tirando as pessoas da plataforma. Isso é uma violação do FCPA. Tem dois aspectos aqui importantes para vocês. Reparem, um fala sobre repressão transnacional. O que é esse negócio de repressão transnacional? Depois vocês procurem, talvez eu jogue aqui para vocês, um negócio chamado Transnational Repression Bill, que está no Congresso dos Estados Unidos. Eu vou botar aqui, ó, para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aqui, ó. Transnational Repression Policy Act. Olha quem é justamente que apresentou esse projeto de lei, que vai ser aprovado, inclusive com apoio bipartidário. Ele foi apresentado justamente pelo trumpista, bolsonarista, Chris Smith. E o que diz essa lei? Né? Ela fala assim, ela busca reduzir a repressão transnacional, as ações de governos estrangeiros para intimidar, silenciar ou machucar membros da diáspora e comunidades em exílio para prevenir que eles exerçam seus direitos humanos, inclusive a liberdade de expressão. Esse projeto de lei exige que o presidente dos Estados Unidos imponha sanções de propriedade e bloqueio de vistas a certas pessoas, indivíduos e entidades que engajem diretamente em repressão transnacional. Esse projeto de lei, eu estou fazendo aqui a tradução como estou lendo, tá? Também requer ao Departamento de Estado que desenvolva uma estratégia para promover iniciativas que aumentem o conhecimento da repressão transnacional, etc, etc. Entendam, essa lei também redireciona a comunidade da inteligência internacional para priorizar a identificação daqueles que estão fazendo, né, perpetrando a repressão transnacional contra comunidades dentro dos Estados Unidos. Entendam, isso não é uma coisa assim possível. Isso sequer depende da eleição do Donald Trump. Isso sequer precisa de apresentação de uma outra lei. Tá aqui. Tá aqui. Só para vocês entenderem, essa lei tem 4 co-sponsors, 4 pessoas que estão apoiando. Vocês querem ver o que é mais engraçado? Olhem quantos democratas apoiam. Inclusive o Jim McGovern, que bloqueou a nossa audiência, a primeira audiência que a gente tem na comissão com Tom Lantos. Mas olha aqui, um democrata, outro democrata, outro democrata, outro democrata. Quantos que são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 democratas, 8 democratas, 9 democratas. Que mais? 9 democratas. Dos 18. Metade dos apoiadores são democratas. E olha a outra pessoa que está aqui, para vocês não tomarem um susto. Olha aqui, ó. Maria Elvira Salazar. Entendam que e democratas importantes como Adam Schiff, tá, que é um verme, não vale nada, mas está aqui também. Há apoio bipartidário. E eu vou dizer para vocês, não é só na Câmara. Também, existe um projeto de lei idêntico no Senado. E eu posso botar aqui para vocês. Olha aqui, aquele foi da Câmara, né? O HR House of Representatives, a Casa dos Representantes. E esse é do Senado. Ou seja, o projeto já está no Senado. Só que vocês querem saber o que é interessante? Que o senador que apoia esse projeto no Senado é democrata. É democrata. E se você for ver os co-apoiadores, tem co-apoiador democrata e tem co-apoiador republicano. Então, aqui a gente está falando de um negócio
que tem absolutamente apoio bipartidário. Entendam, se o Alexandre for enquadrado na lei de repressão transnacional, não há necessidade de nenhuma outra lei. Além disso, tem a questão do Foreign Corruption Protection Act. Mas eu não terminei. A gente estava aqui lendo a carta, né? A gente estava aqui lendo a carta. A carta continua. Solicito respeitosamente que o senhor forneça uma resposta dentro de 10 dias úteis. Isso não deixa de ser maravilhoso. Porque o Xandão é o rei do dar prazos, 72 horas, uma semana, 15 dias, para que alguém preste esclarecimentos. Alexandre de Moraes dá 72 horas para que Bolsonaro explique ter andado de jet ski no mar perto da baleia. Aqui é o Alexandre de Moraes que está sendo intimado a explicar em 10 dias. E se não explicar? Vamos chegar aí. Está escrito na carta. Pois estou atualmente trabalhando em legislação relacionada a este assunto com outros membros da Câmara. Está escrito. Então, assim, as pessoas que me fazem uma pergunta, Paulo, e se ele ignorar? Eu estou trabalhando em legislação relacionada a esse assunto com outros membros da Câmara. Como o senhor deve saber, tive o prazer e o privilégio de viajar para o seu país. O Chris Smith já esteve no Brasil, tem uma história heróica no Brasil, lá repatriando o menino, de conhecer e trabalhar em questões de direitos humanos e Estado de Direitos com muitos brasileiros e brasileiros americanos. Permaneço profundamente comprometido em fortalecer, a relação entre os Estados Unidos e o Brasil. Atenciosamente, Christopher H. Smith, membro do Congresso. E aí entra a cereja do bolo, porque essa parte é tão interessante e importante quanto o Chris Smith copiou o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, e a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, a nova presidente do TSE. Por que essas pessoas foram copiadas? Bom, agora que nós lemos a carta, qualquer pessoa que tenha um pouquinho de noção de como funciona a diplomacia, entenda, esta carta é uma ameaça explícita ao Brasil, às autoridades brasileiras. É por isso que estas pessoas estão copiadas. Essas pessoas estão copiadas porque elas estão identificadas, e eu posso afirmar a vocês, como copartícipes da violação de direitos humanos no Brasil. E não são os únicos. A gente está preparando uma relação extensa que inclui, até esse momento, o nome de todos os delegados da Polícia Federal envolvidos com as decisões do Alexandre, cumprindo as ações do Alexandre, envolvidos nos processos do Alexandre. Nós estamos levantando todos os senadores, deputados que estão envolvidos e trabalhando em favor desse tipo de coisa. Mas os ministros do Supremo Tribunal Federal e os presidentes dos outros poderes, eles são absolutamente os primeiros da lista, além de, claro, o chefe do Poder Executivo. Todos são vistos como violadores de liberdade de expressão. Então, é claro que eles podem não responder a essas indagações. Eu diria que é extremamente provável. Mas a pergunta que eu acho que todos os deputados do Brasil deveriam estar fazendo na terça-feira, quando eles retornarem ao Congresso, a pergunta que todos eles deveriam estar fazendo na orelha do Rodrigo Pacheco e na orelha do Arthur Lira é: presidente, o senhor está vendo que o senhor está copiado na carta? Até onde? O senhor está vendo que a direita ganhou nas eleições do Parlamento Europeu? O senhor está vendo que o Trump é favoritíssimo, tem 72% de chance, segundo a The Economist, de se tornar o presidente dos Estados Unidos? O senhor está vendo que existe uma lei de repressão transnacional com apoio bipartidário
que vai ser aprovada no Congresso dos Estados Unidos e vai obrigar o executivo a emitir sanção contra quem tiver em atos de repressão transnacional. O senhor está vendo que está constatado que o Alexandre violou a jurisdição dele, está querendo se meter em gente que mora nos Estados Unidos? O senhor está vendo que o Brasil está virando um consenso internacional de que o Brasil é uma ditadura? Nós precisamos agir. O que essa carta faz, ela dá uma última oportunidade para que as instituições brasileiras ajam. E nós estamos vendo. Ora, tempos atrás, a Folha de São Paulo não teria publicado, a Mônica Bergamo, o Estadão, o Globo. Tempos atrás eles não teriam publicado o que está acontecendo. Mas na semana passada o Estadão foi vítima de censura. Ora, entendam, meus amigos, meus quase 20 e mais de 27 mil pessoas nos acompanhando numa sexta-noite. Eu peço a vocês que cliquem no botão do like, cliquem no botão da repostagem lá na rede do Elon Musk, para que isso chegue ao máximo tipo de pessoas. Então nós temos dois cenários. 3 cenários, eu vou dizer aqui 3 cenários. Cenário número 1, altamente improvável que o Alexandre responda. E aí, se ele responder, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, não, eu não bloqueei nenhum jornalista. Não, eu não fechei nenhum veículo de imprensa, não tem nenhum jornalista com passaporte cancelado ou contas bancárias bloqueadas, como é o meu caso. Não, nenhum parlamentar foi investigado por conta das suas opiniões. Não, todos os indivíduos foram... Mandei carta rogatória para Paulo Figueiredo, mandei carta rogatória para todo mundo. Os advogados tiveram acesso aos autos, todo o devido processo legal foi respeitado. Não colocamos o nome de ninguém na lista da Interpol. Não, o FBI não entrou em contato com ninguém. Não, nós não pedimos dados e informações de pessoas fora da nossa jurisdição. Não! Há provas de tudo isso. Há provas. E se o Alexandre ousar responder de forma diferente, eu gostaria muito de ver o que ele vai dizer. Eu gostaria muito de ver o que ele vai dizer. Eu estou muito curioso. A segunda possibilidade é que o Alexandre não responda, mas algum dos copiados na carta envia algum tipo de resposta. É perfeitamente factível, e eu acho que seria de bom tom, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, respondesse. Mesmo que fosse uma resposta, ou Rodrigo Pacheco, mesmo que fosse uma resposta no tom deles, dizendo, olha, nós estamos vigilantes, o Brasil é uma democracia pujante, nós estamos enfrentando dificuldades, mas estamos encontrando uma forma de melhorar, queremos cooperar sempre com os Estados Unidos, etc, etc. Seria uma segunda hipótese. E uma terceira hipótese, que eu considero a mais provável, é que o Alexandre não responda. E o que vai acontecer se o Alexandre e ninguém responder? Ora, eu falo para vocês, há um plano com princípio, meio e fim. E ninguém é responsável por isso. Não é Eduardo Bolsonaro, não é senador fulano de tal. Essa conta vocês podem jogar no meu colo. Eu assumo, e eu vou dizer por que eu estou falando isso, eu assumo essa responsabilidade integralmente. Porque, apesar dos deputados brasileiros e senadores brasileiros da oposição estarem muito ativos em denunciar a ditadura, quem faz os caminhos para que vão culminar na sanção contra as autoridades brasileiras sou eu. Eles são contra. E é importante deixar esse registro aqui nesse momento. E por que é importante deixar esse registro aqui nesse momento? Por conta disso aqui. Isso é uma outra bomba que estourou hoje. Em uma informação que eu acho que ainda não foi divulgada, a não ser que o deputado Gustavo Gaia e o deputado Eduardo Bolsonaro tenham divulgado esse assunto. Eu acho que não divulgaram ainda. Mas está aqui. Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República. Excelentíssimo senhor
ministro relator, né, que é o senhor Alexandre de Moraes. Luciene Cavalcante, Carlos Gianazzi e Celso Luiz Gianazzi apresentaram pedido para que Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gayer e outros parlamentares brasileiros sejam investigados neste inquérito por difundirem no exterior a narrativa de que existe uma ditadura de esquerda no país, dito pela Procuradoria. Segundo relatam os requerentes, a Carta Capital divulgou que Eduardo Bolsonaro e outros congressistas foram a Washington, Estados Unidos, com o objetivo de convencer políticos republicanos de que o Brasil não é mais uma democracia. Apresentando fatos, né? Dizendo o que está acontecendo. A matéria disponível está em Carta Capital, não sei o que, bababá. Com base na reportagem acima, a petição diz que os parlamentares almejam a aprovação de uma lei norte-americana que penalize autoridades brasileiras e imponha sanções ao Brasil, com finalidade de enfraquecer a ditadura da esquerda. É por isso que eu estou dizendo, absolutamente falso. Inclusive, os deputados falam, poxa, nós não queremos sanções para o Brasil. Falaram isso para o Chris Smith. Mas não há oportunidade, não há alternativa. Nós teremos que ter sanções contra o Brasil, não contra o Brasil, contra o governo brasileiro e contra as autoridades brasileiras, acima de tudo. Isso é o mais importante. Não o Brasil. Relata que há um documento com a insígnia do Congresso Nacional, assinado por 40 deputados e senadores, verdade, acusando o Tribunal Superior Eleitoral de processar e culpar o oponente Jair Bolsonaro sem provas. O documento tem mais provas do que todos os processos do Alexandre de Moraes. Menciona o documento intitulado The Truth About the Democracy in Brazil, direcionados a parlamentares europeus, e ressalta que Eduardo Bolsonaro fez 125 reuniões com membros da extrema-direita do continente americano no ano de 2023. Cita, por fim, a ida de uma comitiva de parlamentares à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para apresentar a petição elaborada pelo coronel Ulisses e assinada por 76 congressistas, atribuindo a Alexandre de Moraes a prática de atos tirânicos. Vocês entendem um pouco do que foi construído ao longo do tempo? E esses caras aqui, deputado Gustavo Gayer, Nicolas, senador Girão, senador Magno Malta, senador Jorge Seife, Júlia Zanata, delegado Ramagem, falei do Nicolas aqui, quem mais? André Fernandes. Pô, eu vou cometer aqui injustiça de esquecer Capitão Alberto, eu vou cometer injustiça aqui de esquecer vários deles, senador Portinho, que veio também, claro, Marcel Van Hatten, até o próprio ex-deputado, deveria ser deputado, mas ex-deputado Deltan Dallagnol. Quem mais? Estou esquecendo, gente, aqui, a própria Carla Zambelli. Quantas pessoas que não tiveram aqui nos Estados Unidos com o objetivo de denunciar a ditadura do Brasil? Nossa querida, saudosa deputada Amália Barros, deputada Bia Kicis, como é que eu posso não citar o nome da Bia Kicis? Deputado Paulo Bilinski, que foi sempre um parceiro presente. Eu gostaria até que tivéssemos mais senadores, né? Mas são pessoas que, muitas vezes com recursos próprios, vieram aos Estados Unidos para denunciar a ditadura. Agora, nenhum deles concorda e apoia sanções contra o governo brasileiro. Eles se recusam a fazer isso. Se recusam. Então vocês podem, Ministério Público, sei lá quem são esses caras, eu tenho que pesquisar depois quem são esses Luciene Cavalcante, depois eu pesquiso, de repente, o Paulo Figueiredo Show de terça-feira. Essa é toda minha. Pode botar aqui no meu colo. O único que está fazendo pedido para o Congresso dos Estados Unidos sancionar o Brasil sou eu. E eu vou dizer para vocês, o meu plano tem princípio, meio e fim, e tudo que eu disse que eu ia fazer até agora eu fiz. Vocês não estão acostumados a lidar com pessoas que sabem executar. A minha vida inteira, eu acredito no conceito de excelência. E não é excelência vocês, Vossa Excelência, não. É excelência. Significa que tudo que eu faço bem para cacete. Isso não é nenhuma arrogância.
Eu faço com enorme esforço. Eu não faço porque eu sou brilhante, não. Eu faço com enorme esforço. E faço sob a bênção e para a glória de Deus. E tudo com o maior capricho. E eu executo tudo que eu planejo. E é por isso que tudo que eu disse que ia acontecer agora, aconteceu. Até agora aconteceu. Vem, ai, Guga Noblar, o pangaré do jornalismo. Pangaré do jornalismo. O coitado, eu sou líder de audiência, tem 30 e poucas mil pessoas me assistindo agora. Coitado tá no ostracismo. O pangaré do jornalismo estudou nas melhores universidades dos Estados Unidos. O pangaré do jornalismo é um dos jornalistas mais bem pagos do mundo. O pangaré do jornalismo trabalha no quarto jornal maior dos Estados Unidos. O pangaré do jornalismo é chamado dentro do Congresso, é chamado pelos apresentadores de direita do país inteiro, do mundo inteiro. E o bonzão é aquele que, sei lá, tá no Congresso tomando lapada do Paulo Bilinski, do Nicolas. Pelo amor de Deus. E agora, você acreditar, Energúmeno, que eu não sei o que eu estou fazendo? Vocês estão acostumados, e o bolsonarismo tem um pouco desse negócio, com muita gente fanfarrona, gogó, que diz que vai fazer e que vai acontecer e não faz nada. Eu só faço o que eu sei que eu posso fazer. E eu digo a vocês, e eu estou dizendo porque eu já vi 3 rascunhos, eu estou no 4º rascunho que eu já vi até agora, da legislação específica para o Brasil. E para a jornalista do Jorge Soros, da agência pública, deixa eu avisar para vocês, ela tem muita semelhança com aquela que eu mostrei da Nicarágua, que foi utilizada como exemplo. Também tem semelhanças com a da Bielorrússia. Também tem semelhanças com a da Venezuela. Países que passaram por um processo, como o do Brasil, de ditaduras, na sua maioria de esquerda, e que já sofreram sanções do governo americano. Caso as autoridades brasileiras não hajam, o Brasil vai sofrer. E a pergunta que eu volto a dizer, todos os congressistas devem virar para os presidentes das casas na terça-feira, quando eles retornarem ao Congresso, e falarem: nós vamos mergulhar o Brasil nessa aventura? Rodrigo Pacheco, o senhor não quer ter visita aos Estados Unidos, não quer mais vir aos Estados Unidos, não? O senhor quer ter seus ativos bloqueados no exterior? O senhor quer ter... o senhor quer ser impossibilitado com o seu escritório de advocacia de fazer negócio com empresas americanas? É uma boa pergunta, senhor Arthur Lira. O senhor quer que o senhor e outros deputados da sua casa sofram esse destino? Ministro Barroso, o senhor que está aqui sempre em Key Biscayne, com tantos amigos meus, o senhor que adora vir a Miami, não sei se esse apartamento é do senhor, mas o governo americano sabe. Se for, o senhor quer o seu apartamento bloqueado? Gilmar Mendes, você não tem conta no exterior, não? O senhor quer essa conta bloqueada, seu Gilmar? Os senhores querem enfiar o Brasil debaixo de sanções? General Frajola, deixa eu lhe dar uma notícia. Comandante do Exército Brasileiro, deixa eu lhe dar uma notícia. Tem um dispositivo dentro da lei que cessa todas as cooperações militares entre Brasil e Estados Unidos. Sabe o que isso vai fazer com o nosso exército? Vai fazer o senhor lá de pires na mão pedir ajuda para a China e para a Rússia. Talvez seja esse o seu objetivo. Talvez seja isso. Mas aos outros generais, aos outros 4 estrelas, é isso que vocês querem? Porque é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Este é o próximo passo, a apresentação do projeto de lei. Lembrem-se, esse é o projeto de lei específico Brasil Freedom and Democracy Act, específico para o Brasil. Os líderes que praticam repressão transnacional também estão incluídos no Transnational Repression Act, que eu mostrei aqui. Ah, mas não vai ser aprovado. É mesmo, é? Será? E se eu disser para você que o projeto vai ter apoio do Donald Trump? Eu digo para você, eu já sentei com mais de 50 parlamentares dos Estados Unidos que decretaram apoio como co-sponsors desse projeto. Mais de 50. Eu digo para vocês que no dia seguinte desse projeto ser apresentado, ele vai receber, muito provavelmente, eu me atrevo a dizer, o apoio
do CPAC, a maior organização conservadora do mundo. E eu acho que tem enormes chances que o Donald Trump apoie esse projeto. Republicanos devem conquistar a maioria no Senado, possivelmente na casa. A casa é muito difícil de saber, mas nós temos apoios até de democratas na casa, por incrível que pareça. E ainda assim, lembrem-se que o Trump tem a lei Magnitsky debaixo do braço, caso seja eleito presidente. Nós também vamos continuar agora no segundo semestre, a gente parte para a Europa, para atuação dentro da Europa. Eu sou cidadão europeu, também sou representado na Europa, e lá nós teremos em Portugal, Espanha e Itália, muito em breve, atuações parecidas, e em seguida no Parlamento Europeu. Vocês não entendem? O suporte de vocês ruiu. Pode ter, Jorge Soros vai continuar enfiando bilhões, mas o suporte ruiu. É hora de retroceder. E eu não fiz acordo com vocês, não. Não tem acordo, não adianta mandar emissário. Ah, Paulo Figueiredo, se você parar de fazer essas coisas, a gente tira os processos, devolve o seu passaporte, devolve sua conta bancária, enfia aonde você quiser. Eu nasci nu. Enquanto eu tiver munição, enquanto eu estiver conseguindo sustentar minha família, enquanto eu estiver vivo e respirando, não tem acordo. Meu acordo, eu já falei o termo do meu acordo para vocês. Meu acordo é anistia para todos os presos, fim de todos os inquéritos ilegais, restauração da liberdade de expressão no Brasil. E aí eu não... É simples. Perde o objeto o que eu vou fazer. Perde o objeto. E não me interessa. Não me interessa. Essas pessoas que falam, não vai funcionar nada, não vai funcionar nada, não sei o que, isso não adianta. Eu tô cagando para vocês. Eu sei o que eu tô fazendo. Eu me preparei a vida inteira para isso. Vocês não estão acostumados com alguém que tenha estudado nas melhores escolas, que tenha história de sucesso como empreendedor, que tenha história de sucesso no setor público, que conheça profundamente o funcionamento das instituições no Brasil e nos Estados Unidos, que conheça a geopolítica, que tenha passado pela mão do Olavo de Carvalho durante tanto tempo. Vocês não estão acostumados a jogar com gente dessa liga. E o pior, eu sou só um ser humano comum. Se eu fosse governador de São Paulo, eu ia fazer muito mais, vocês podem ter certeza. Se eu fosse ministro do STF, eu ia fazer muito mais, vocês podem ter certeza. Mas no limite das minhas capacidades, para a glória de Deus, eu vou trabalhar pela liberdade. Eu volto a dizer, não tem uma vírgula a ver com o Bolsonaro. Já falei milhões de vezes, se o Bolsonaro for candidato em 2026, terá meu voto e meu apoio. Não tem nem comparação dele com Lula, mas isso não tem nada a ver com o Bolsonaro. Isso precede Bolsonaro. Se o Lula for eleito presidente com eleições transparentes e com liberdade de expressão, não tem problema nenhum. É uma merda para o país, mas eu vou sentar do outro lado e vou fazer oposição como eu fiz antes. Agora, sem liberdade de expressão não dá. Não tem diálogo com aqueles que não querem nos deixar falar. Diálogo são dois logos, duas ideias. Se você quer me calar, eu só tenho uma alternativa, por legítima defesa, que é te destruir. Mas eu acredito no Brasil como país do deixa disso. É a característica mais forte do Brasil, o deixa disso. Então eu acredito que as nossas instituições possam reagir. Eu acredito que o Senado possa colocar freios e contrapesos para o STF. Eu acredito que a pressão para o Alexandre sair possa ser exercida. Eu acredito. Sou um otimista. Um exemplo desse meu otimismo em ação é isso aqui que eu estava explicando. Nessa denúncia feita, olha a manifestação do Ministério Público. O quadro retratado na apresentação calçado em matéria jornalística não reúne elementos que caracterizem justa causa para a abertura de investigação criminal contra os deputados brasileiros, que atualmente buscam instâncias internacionais para relatar o que compreendem ocorrer no país. A manifestação da PGR é contrária
a instauração de investigação penal para apurar os fatos expostos na petição. Trolha para a esquerda. Assina o Paulo Gonet. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Sabe o que eu quero de tudo isso que eu estou fazendo? Absolutamente nada. Se vocês quiserem saber mesmo o que me deixaria enormemente feliz, era poder fazer só jornalismo. Eu gasto uma fortuna, um tempo, uma energia, um desgaste para minha família gigantesco para poder fazer o que eu estou fazendo. Enorme. Realmente é uma fortuna. Lá vou eu de novo para Washington mês que vem. Lá vou eu para a Europa daqui a provavelmente 2 meses. Lá vou eu ficar longe da minha família. Lá vou eu tenho filhas pequenas. Lá vou eu gastar dinheiro. E eu só queria fazer o Paulo Figueiredo Show. Eu gostava, estava feliz na Jovem Pan. Eu gosto de fazer jornalismo. Eu não quero ser político, eu não quero voto, eu não quero ser candidato. Quando as pessoas falam, Paulo, você tem que ser presidente, eu falo assim, nunca me deseje-se mal. Eu sou a pessoa que melhor sabe a maldição que o senhor está me jogando. Porque eu vivi isso dentro da minha casa. Eu só quero cumprir a minha missão de trabalhar pela democracia e pela liberdade no Brasil, como fez meu avô, como fez meu bisavô, como minha família faz há gerações e gerações. E continuem duvidando de mim. Continuem. E eu espero, assim, a única coisa que eu espero, e eu vou dormir com um sorriso no rosto hoje, uma sensação de missão cumprida, até porque essa carta cumpre um papel muito importante. Vocês sabem que nós temos uma comunidade muito grande brasileira, inclusive pessoas do 6 de janeiro e tudo mais, do 8 de janeiro, perdão, exiladas nos Estados Unidos, inclusive, sob pedido de asilo, exiladas aqui e na Argentina. Este tipo de correspondência embasa, porque é um documento público de uma autoridade, da grande autoridade do Congresso dos Estados Unidos que trata desse assunto, falando sobre violações de direitos humanos no Brasil. Se eu já não fosse, já não tivesse a minha situação imigratória aqui nos Estados Unidos resolvida, muita gente me pergunta, eu vim para cá com um visto de habilidade extraordinária, o pessoal chama de Genius Visa, pela minha trajetória pessoal. Então, o energúmeno pode me considerar jornalista pangaré, mas os Estados Unidos da América, o governo dos Estados Unidos da América me considera um indivíduo com habilidade extraordinária, gênio. Depende um pouco de quem quer ser o critério. Mas se eu não tivesse nessa situação, e tivesse como, por exemplo, tal Alan, ou como está a Ludmilla, ou como estão tantos outros aí que talvez eu não queira citar, não sei se é o caso, por exemplo, do Monark, esse tipo de documento embasaria a minha situação. Outra coisa que esse documento embasa, eu fiz questão, posso mandar aqui para vocês, não sei se eu consigo mostrar aqui, acho que isso eu não consigo mostrar. Legal, acabei de receber um e-mail agora do Comitê Judiciário dos Estados Unidos, do Congresso. Mandaram um e-mail aqui comentando esse assunto. Mas uma coisa que eu não vou conseguir abrir aqui para vocês, mas eu mandei também uma cópia desta carta para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que está em uma investigação formal sobre a violação de direitos humanos no Brasil. Então nós vamos gerando documentos que suportam a atuação das pessoas. Não só servem como registro histórico, mas suportam a atuação. E é claro, vocês já perceberam as consequências práticas desse tipo de atuação. Vocês já viram que a coisa mudou de figura para o Alexandre, que a atuação do Alexandre mudou. Todo mundo está percebendo isso. Claro, ele não deixou de ser um ditador. É claro que se não for continuada a pressão
a situação vai aumentar, claro, o poder do Alexandre, o abuso que o Alexandre comete vão voltar a aumentar, por isso que a gente não pode parar. Mas, independente disso, nós sentimos que até agora essa atuação tem surtido efeito. E por que essa atuação surte efeito? Porque nós aprendemos que o Alexandre de Moraes só age com base e suporte dos seus mestres. Ora, o Paulo Figueiredo Show mostrou nessa semana o Jorge Soros apoiando causas anticristãs, o mesmo que apoia as causas do TSE e que financia as atividades das empresas que dão suporte ao TSE. O mesmo Jorge Soros que apoiou a campanha para a Associação Brasileira de Jornalistas dessa Júlia da Piva, dá não sei lá das quantas, sei lá o que ela dá, que está alvo das polêmicas de hoje lá com o Alan dos Santos. O mesmo Jorge Soros que financiou ela. O mesmo Jorge Soros que financia a agência pública. A gente sabe que toda essa engrenagem ela tem um suporte internacional. A gente sabe que o Joe Biden agiu ativamente enviando a sua tropa de elite, os seus pesos pesados, para impedir que as autoridades brasileiras, os militares incluídos, questionassem as ações do Alexandre, sob ameaça de sanções. Então o que a gente fez? Opa, esse é o jogo? Então vamos mudar. Se os militares deixaram de agir, e eu não estou falando aqui de golpe, nunca defendi golpe, todo mundo que me acompanha sabe disso. Se os militares deixaram de agir dentro das suas funções constitucionais e das funções que eles tinham dentro da eleição brasileira, por medo de que o Brasil sofresse sanções, ora, entre a desonra e a guerra, vocês escolheram a desonra e terão a guerra. Terão a guerra. Vocês terão sanções. Não teriam se tivessem agido. Não teriam. Mas agora terão. Agora terão. Eu também estou estudando, que é uma coisa cara, realmente muito cara. Eu também estou estudando uma ação judicial dentro de uma corte federal dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. Porque eu entendo que, como residente dos Estados Unidos, ele violou os meus direitos daqui ao censurar as minhas redes sociais. É que entrar na corte aqui é brincadeira que começa em $100 mil. Brincadeira que começa em $100 mil. E, porra, como eu tenho sangrado pra caramba, agora eu vou gastar uma grana ainda para fazer meu estúdio, melhorar o meu estúdio, que eu quero melhorar isso ainda, que eu acho que é bacana o que vocês estão vendo, mas eu acho que dá para ser melhor. Dá para ficar no padrão quase lá do Steven Crowder. Então, talvez essa situação demore um pouquinho. Tem uma coisa também, né? Se o Alexandre amanhã... Isso é a verdade. Eu tenho que dizer isso para vocês. Se o Alexandre amanhã desbloqueia as minhas redes, devolve meu passaporte e cancela os inquéritos, a minha participação nos inquéritos, eu perco muito o meu lugar de fala. Eu perco muito a minha capacidade de agir. Então não posso mais agir na Europa. E eu tenho um certo medo de que eu acabe beneficiado e eu perca legitimidade para poder brigar pelos outros. Porque eu só passei a ter essa legitimidade em dezembro de 2022. Antes disso eu não tinha. Depois de dezembro de 2022, e muita gente não sabe ainda, desde dezembro de 2022 eu estou com todas as minhas redes sociais bloqueadas, e estamos falando de 5 milhões de pessoas, eu estou com todos os meus bens e ativos financeiros bloqueados, a minha conta no Nubank está bloqueada no Brasil, e é uma bosta porque o dólar está disparando, então meu dinheiro no Brasil está desvalorizando, meus ativos imobiliários, mobiliários, financeiros, todos bloqueados no Brasil, sem limite em todos os bancos, sem limite. Os meus sigilos fiscais, telemáticos, etc., foram todos quebrados, sigilo de cartão de crédito, sigilo bancário, tudo quebrado. E o meu passaporte brasileiro, que é a minha cidadania brasileira no exterior, foi cancelado. O Alexandre achava que isso ia prejudicar meu status imigratório aqui, coitado, sabe nada de direito internacional. Não prejudica, não mudou absolutamente nada, e além de tudo, obviamente,
Eu não sou cidadão apenas do Brasil. Mas, posto tudo isso, isso persiste até hoje. E foi isso que me permitiu fazer o que eu fiz no Comitê Judiciário para expor as ações do Alexandre. Foi isso que me fez conseguir chegar ao Elon Musk para expor as ações do Alexandre. Foi isso que me fez, é isso que vai me fazer ser recebido na Europa. É isso que me faz ser recebido dentro do Congresso dos Estados Unidos. Então eu tenho um certo medo, um receio do Alexandre amanhã falar assim, não, toma aqui, não, investigamos, chegamos à conclusão que não tem base e toma aqui as suas redes sociais, toma o seu passaporte, toma não sei o quê. Com que cara eu vou falar nesses lugares? Muito enfraquecido, né? Então é um dos motivos também de eu não entrar com essa ação aqui imediatamente, porque pode acontecer de um juiz americano ordenar, e aí você entra na famosa disputa de jurisdição, onde o Twitter recebe uma ordem do governo americano mandando restaurar e o Twitter recebe uma ordem do governo brasileiro mandando tirar. E essa vai ser uma boa estratégia. Tudo no seu momento. É chato brigar comigo. É chato porque eu não respondo à intimidação. Quando eu digo que eu só vou parar com um tiro na nuca, é porque eu sei como vocês trabalham. Eu sei que a única forma de manter uma ditadura é chegar a esse ponto. E eu tô ao contrário dos nossos militares, que ficam o dia inteiro jurando dar a vida pela pátria, eu estou absolutamente disposto a dar a minha pela liberdade. Absolutamente. Como dizia o Viktor Frankl, só é possível viver com um propósito. E eu tenho um propósito muito claro. Se eu for embora, porra, eu estou tranquilo. Eu estou coberto pelo sangue de Cristo. Meu amigo. Vou tá lá na próxima, no seio do Senhor, feliz da vida. Pois bem, acho que tá bom por hoje. Terça-feira tem Paulo Figueiredo Show. Aqueles que não me seguem nas minhas novas redes sociais, sigam, por favor. Veja se está inscrito no canal. Se inscreva no canal do Fio Diário. Aqueles que podem apoiar o meu trabalho, de novo, 2 opções. Link tem na descrição. Você pode ser meu apoiador com um pouco mais de $5 por mês. É uma quantia pequena, mas eu preciso de muita gente. Para você ver, para eu conseguir ter $5.000, que não chega nem perto de cobrir os custos de viver aqui nos Estados Unidos, nem da exercer as minhas atividades, só a minha empresa custa mais que isso aqui, jornalística, mas eu preciso de 1.000 assinantes. Então você imagina quantas pessoas, que a gente tem 37 mil e pouquinho na live aqui hoje. Se eu tivesse aí 10%, 3.700 pessoas hoje, seria maravilhoso. Ia, sustentar aí várias das minhas atividades. Mas no final é muito pouquinho. Isso é um pouco decepcionante do Brasil, né? No final, a classe empresarial, enquanto a esquerda, o Jorge Soros enfia bilhões nas causas, né? A gente estava vendo 20 milhões enfiados para difamar o cristianismo e os valores cristãos. O empresário brasileiro, às vezes, não quer contribuir com $50. Às vezes não contribui por medo, embora a plataforma seja nos Estados Unidos e ninguém tem acesso a quem é meu apoiador. A plataforma é minha hoje em dia, depois que eles ferraram com o Locals. Eu fiz a minha própria. Né? Às vezes a pessoa que está lá não quer contribuir com $5, o malandrão, assiste o meu conteúdo, assiste tudo, consome e não quer contribuir. Cara, eu juro para vocês, termina uma live dessa, você tem 20 apoiadores no máximo, de 37 mil. E é isso. A gente não está nessa merda de dar gosto à toa. Não estamos nessa merda de dar gosto à toa. Tem uma razão. A expectativa de que venha um salvador da pátria. E eu estou dizendo aqui, eu não tenho certeza que eu vou ser bem sucedido em resolver e restaurar a liberdade no Brasil, não. Eu vou fazer o meu melhor. Mas quem vai restaurar vão ser todos vocês. Indivíduos virtuosos dentro das empresas, indivíduos virtuosos dentro das repartições públicas, indivíduos virtuosos dentro da Polícia Federal, indivíduos virtuosos dentro do jornalismo, indivíduos virtuosos dentro da igreja, indivíduos virtuosos dentro do seu pequeno comércio, indivíduos virtuosos dentro da sociedade.
façam o que eu estou fazendo no limite das suas capacidades. Se eu faço muito é porque Deus me deu muito. E eu me sinto na obrigação. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E eu tenho certeza de que eu serei cobrado.